A trajetória dos magos negros no planeta Terra, a trilogia de Edgar de Armand, oferece uma narrativa profunda sobre a evolução espiritual da humanidade, interligando eventos cósmicos, civilizações perdidas e os laços que unem as almas ao longo das eras. O início, os exilados da Capela Período, passado remoto, antes da formação da humanidade terrestre como a conhecemos. Evento central, a vinda de espíritos de um planeta mais evoluído no sistema da estrela Capela para a Terra. Esses espíritos, apesar de intelectualmente avançados, possuíam um débito moral que os impedia de progredir em seu orbe de origem. Eles formam a base de grande parte da população terrestre, trazendo consigo conhecimentos e tendências que moldariam o futuro da humanidade. A população. Os exilados chegam à Terra para auxiliar na sua evolução e, ao mesmo tempo, para resgatar seus próprios débitos e aprimorar-se moralmente. 2. A grande civilização, na cortina do tempo-período, milênios após a chegada dos exilados. Durante o florescimento da civilização Atlante, o foco é naqueles que, apesar da corrupção geral, conseguem preservar os conhecimentos e tradições espirituais, tornando-se os semeadores de novas civilizações em outros continentes após a destruição de Atlântida. Evento central: o desenvolvimento e o declínio da lendária civilização da Atlântida. O livro detalha a grandiosidade dessa sociedade, suas tecnologias e conhecimentos espirituais, mas também a sua progressiva degeneração moral, que culmina em um grande cataclismo e no afundamento do continente. A população. Os Atlantes são apresentados como descendentes diretos ou influenciados pelos exilados da Capela. A obra enfatiza a lei de afinidade e a importância dos relacionamentos para o crescimento espiritual de cada indivíduo e do coletivo. 3. Os reencontros e o aprimoramento contínuo. Almas afins período. Desde as épocas pós-Atlântida até os dias atuais e o futuro. Atlântida é apresentada como uma das mais proeminentes e avançadas dessas civilizações, um estágio significativo no desenvolvimento da humanidade terrestre sob a influência desses novos habitantes. Evento central: a continuidade da jornada evolutiva das almas na Terra, marcada pelos reencontros de almas afins em diferentes encarnações. Os sobreviventes, especialmente aqueles que mantiveram a pureza espiritual, dispersam-se pelo planeta. Ela é o laboratório, onde os desafios morais dos exilados de Capela se manifestam em larga escala, levando a uma catástrofe que, paradoxalmente, impulsiona a humanidade a novas etapas de sua jornada, levando consigo os conhecimentos e as sementes para o surgimento de novas culturas e civilizações. Isso estabelece a base para os reencontros e a continuidade da evolução, tema central de Almas Afins. No entanto, esse avanço veio acompanhado de um desafio moral crucial: o mau uso do conhecimento e das energias. Ela representa um período em que a humanidade alcança um alto nível de desenvolvimento material e tecnológico, mas falha em manter o equilíbrio espiritual e moral. A história da Atlântida, com sua ascensão e queda, serve como um poderoso exemplo das consequências do desvio dos princípios espirituais. O livro explora como os laços formados em vidas passadas, sejam eles de amor,
amizade ou desafios se manifestam e se fortalecem ao longo das sucessivas encarnações, à vaidade e ao domínio. A raça de Erg em algumas fontes, embora Armand foque mais nos capelinos, que também contribuíram para a formação e o fortalecimento dessas correntes de magia negra na Atlântida. Havia um conflito velado entre os grupos que buscavam a luz e o progresso moral e aqueles que se entregavam às práticas sombrias. Esse embate energético e moral é um dos principais fatores apontados para a queda da Atlântida. Na Atlântida, com acesso a conhecimentos e energias potentes, alguns desses espíritos cederam a essas tendências, utilizando seus dons para fins de poder pessoal, controle e subjugação, para fins destrutivos ou de controle, culminando em desequilíbrios energéticos que contribuíram para a catástrofe. Esses seriam os magos negros capelinos. A população, a humanidade atual, é vista como o resultado de todas essas experiências passadas, com espíritos que continuam a se encontrar e a trabalhar juntos para o aprimoramento mútuo. Acredita-se que eles teriam manipulado forças espirituais para controle e dominação, contribuindo para a rigidez e, por vezes, a crueldade de certas práticas. Acredita-se que magos negros atlantes teriam reencarnado nessas regiões, buscando influenciar o desenvolvimento de práticas mágicas e esotéricas para fins de poder. Essa trilogia, portanto, traça um panorama da evolução espiritual que começa com uma migração cósmica, passa por uma civilização terrestre de grande esplendor e queda, e culmina na complexa teia de relacionamentos e aprendizados que caracterizam a jornada humana até hoje. Assim, alguns magos negros poderiam ter influenciado o desenvolvimento de práticas rituais e de poder nessas civilizações, por vezes associadas a sacrifícios e dominação. Eles continuaram a influenciar negativamente as novas civilizações que surgiam, propagando práticas de magia negra e gerando novos débitos kármicos. Essa herança energética e moral é um tema abordado por Armand e outros autores, explicando as raízes de muitos problemas e conflitos humanos ao longo da história. Atlântida, na trilogia de Edgar do Armando, está inserida de forma crucial no segundo estágio cronológico da evolução espiritual da humanidade. Logo após a chegada dos exilados da Capela e antes dos reencontros das almas afins na Terra, eles são um exemplo vivo da importância do equilíbrio entre o desenvolvimento intelectual, tecnológico e o aprimoramento moral espiritual. Lição central que a história da Atlântida, segundo Edgar de Armand, nos oferece, manipulando sistemas políticos e econômicos para benefício próprio, sem consideração pela ética ou pelo bem-estar coletivo. Pelo contrário, eles reapareceram e continuaram a atuar em diversas civilizações posteriores, mantendo sua influência e muitas vezes reencarnando para continuar seus propósitos. Eles continuaram a reencarnar e a exercer sua influência em diferentes culturas e épocas, sempre buscando o poder e a manipulação, e contribuindo para os desafios morais e os conflitos que a humanidade enfrenta em sua jornada evolutiva. A história da Atlântida serve como um lembrete constante dos perigos do mau uso do conhecimento e da energia. Eles utilizavam o conhecimento das leis universais não para o bem comum,
ou a elevação da consciência, mas para a dominação, o encantamento, a manipulação de massas e a satisfação de desejos egoístas pós-chegada dos exilados da capela. De acordo com Armand, os espíritos exilados de capela, ao chegarem à Terra, começaram a se desenvolver e a formar civilizações, palco de grandes aprendizados e queda. A Atlântida não é apenas um local geográfico, mas um cenário de intensos aprendizados e desafios morais para essa população. Ponto de transição para novas eras. O afundamento da Atlântida não é o fim, mas um ponto de inflexão. Portanto, a Atlântida é o elo central na narrativa de Armand, conectando a origem extraterrestre de muitas almas à sua jornada de aprendizado e aprimoramento através das grandes civilizações terrestres, culminando na complexa teia de relações e evolução que observamos hoje. Os magos negros no contexto da Atlântida, a deturpação do poder, na visão espiritualista, e especialmente na obra de Edgar Mind e de outros autores como Robson Pinheiro, a civilização Atlante alcançou um nível de desenvolvimento tecnológico e espiritual muito avançado. É nesse cenário que os magos negros emergem. 1. Origem e composição. Os exilados da capela degenerados. Muitos dos espíritos que vieram de capela e que formavam grande parte da população atlante carregavam tendências ao egoísmo, outras origens. Algumas linhas de pensamento espiritualista sugerem que, além dos capelinos, houve a influência de outros grupos espirituais mais antigos e evoluídos. Menciona-se, por exemplo, 1. A atuação na sociedade atlante, ou deturpação espiritual. Os magos negros representam o polo oposto daqueles atlantes que buscavam o aprimoramento espiritual. Ou conflitos e polarização, a presença e influência dos magos negros geraram uma polarização intensa na sociedade atlante. Ou tecnologia e abuso. Eles teriam utilizado as avançadas tecnologias atlantes como a energia dos cristais. 1. A queda da Atlântida e o legado dos magos negros, ou consequência da desarmonia. O cataclismo que afundou a Atlântida é frequentemente interpretado como uma consequência direta do desequilíbrio energético e moral gerado, em grande parte, pelas ações dos magos negros e pela cegueira da sociedade em permitir tais práticas, como migração e continuidade. Mesmo após a destruição da Atlântida, muitos desses espíritos, ainda apegados à magia negra e ao poder, teriam se dispersado pelo planeta. Em suma, os magos negros na Atlântida não são apenas personagens, mas representam a face da ambição, do egoísmo e da deturpação do poder que levou à ruína de uma civilização grandiosa. Após o afundamento da Atlântida, a crença espiritualista, especialmente nas obras de Edgar, Armand e outros autores que seguem essa linha, é que os magos negros não desapareceram. Aqui estão os principais locais e contextos, onde se acredita que eles reapareceram. 1. Civilizações antigas, pós-Atlântida, o Egito Antigo. Muitos relatos espiritualistas apontam para uma forte presença de magos negros no Egito Antigo, especialmente nas castas sacerdotais que detinham grande poder e conhecimento. Ou impérios na Ásia. Embora essas culturas também tenham desenvolvido espiritualidade elevada, a dualidade entre luz e sombra é sempre presente. Ou civilizações pré-colombianas. Edgar, Armand
na cortina do tempo, sugere que os sobreviventes atlantes se dispersaram por várias partes do mundo, incluindo as Américas, Roma Antiga e Grécia Antiga, em menor grau. A influência de espíritos com tendências à magia negra também é apontada em impérios que buscavam a expansão e o domínio territorial, onde a manipulação e o poder eram valores centrais. Períodos históricos de grande conflito e dominação. A Idade Média, a busca por poder e o fanatismo religioso, muitas vezes acompanhados de crueldade e manipulação. São vistos como manifestações da influência de espíritos que ainda carregavam as tendências dos magos negros atlantes. Os períodos de colonização e escravidão, a dominação de povos e a exploração em massa também são contextos onde esses espíritos, apegados ao controle, teriam atuado e reencarnado. Tempos modernos e atuais. O cenário de poder político e econômico, acredita-se que a influência desses espíritos continue a se manifestar em indivíduos e grupos que buscam o poder a qualquer custo. Ambientes de magia e ocultismo negativo, em grupos que praticam magia ou ocultismo com intenções egoístas ou destrutivas. A presença e a influência de espíritos com essa vibração são consideradas ativas. Em resumo, na visão espiritualista, os magos negros da Atlântida não foram erradicados, mas dispersos